Olá, sétimo ano. Nós vamos hoje entrar numa nova unidade, a unidade 4, o conjunto dos números racionais. Vocês já escutaram e aprenderam tudo sobre os números inteiros. Vocês viram o que é um número inteiro, como ele surgiu, viu todas as operações. Agora vocês vão conhecer os números racionais. Então vamos lá. Bem, antes precisamente dos números racionais, a gente vai dar uma passada por alguns outros números que vocês já conhecem. Ou não, né? Vamos ver agora. Primeiramente, vamos recapitular quem são os números naturais. Os números naturais são aqueles números que vocês conheciam até exatamente o comecinho desse ano. São números como o 7, o 12, o 35, o 54 e vários outros números. É o que na época você não sabia, mas agora você sabe. São os números positivos. São os números positivos e inteiros. São números que não são quebrados, como eu sempre falo. Os números quebrados, que eu sempre falo para vocês, são os números que já a gente vai ver ali. Agora, os números inteiros, que vocês já estudaram, acabaram de sair desse capítulo. Os números inteiros incluem, além dos números naturais, como 7 e 15, também inclui os números negativos, iguaizinhos a eles. São números inteiros que também faz parte os negativos. São os números positivos e negativos inteiros. Agora vamos àqueles números que eu falo que é quebrado. Os números que não são inteiros são os números fracionários e os números decimais. Os números fracionários são números em que eu tive que dividir dois números inteiros e aí não foi possível dividir e aí formou uma fração. Aqui nós temos algumas frações positivas e nós temos também as frações negativas. Então, já que a gente tem número inteiro negativo, claro que a gente vai ter número fracionário negativo. Porque do mesmo jeito que não houve divisão no positivo, também tem números que não têm divisão quando os números são negativos. E os números decimais? Os números decimais é quando a gente faz a transformação, né, das frações em decimais. Decimais são esses números com vírgula, que daqui a pouco a gente vai rever como é que faz essas transformações. Então, esses números decimais são números com vírgula, que também tem os números positivos e também tem os negativos. Agora é que você vai saber exatamente o que são números racionais. Números racionais são todos esses números juntos em um só conjunto. Todos os números naturais, inteiros, fracionários e decimais faz parte desse conjunto. É o conjunto dos números racionais, representado pela letra Q. Q, porque vem de quociente. Então, esse símbolo Q representa esse novo conjunto que a gente vai estudar. Nós temos aqui um diagramazinho que mostra como é cada conjunto. Primeiro, a gente tem um conjunto menor, que é os números naturais. Aí depois tem os inteiros, que é o conjunto que a gente estava estudando até a unidade anterior, que é o Z. E agora nós temos o conjunto maior, que abrange os outros dois, mais as frações e os números decimais. Será que existe um conjunto só para fração e para número decimal? Não. Porque as frações e os números decimais se originam da divisão dos números inteiros. Então, não existe um conjunto só com fração e número decimal. Então, o que são os números racionais?
O conjunto dos números racionais são todos esses números que a gente acabou de ver. São números inteiros, que fazem parte dos números positivos e negativos, os números fracionários positivos e negativos, os números decimais positivos e negativos, e ainda tem mais um número que eu não falei ainda, o zero. O zero ele pertence aos naturais, mas a gente não falou nele, mas ele já pertence aos naturais. O zero ele pertence aos inteiros, então se ele pertence aos naturais e aos inteiros, ele faz parte dos racionais. Zero também faz parte aí desse conjunto. Então agora a gente vai começar a falar sobre esse conteúdo. E uma das primeiras coisas que eu quero que você saiba é separar, que tipo de cada número a gente tem. Por exemplo, aqui a questão está perguntando qual é desses 4 números, se tem algum número natural. Tem algum número natural? Tem. É o 9. 9 é um número natural. Aí está perguntando se tem algum inteiro não natural. O número inteiro não natural são os números inteiros negativos. Tem? É o menos 7. Ele é inteiro e não natural. E está perguntando quais deles são racionais, mas não são inteiros. Os racionais e não são inteiros são as frações e os números decimais. Então, são esses dois aqui. Eles são racionais, não inteiros. Gente, os números inteiros, positivos e negativos, eles fazem parte dos racionais. Mas a maioria dos cálculos, das contas, e o que a gente vai ver nessa unidade é envolvendo as frações e os números decimais. Aí, de vez em quando, aparece uma conta de uma fração com inteiro, de um decimal com inteiro, porque entre os números inteiros, a gente já teve uma unidade inteira anteriormente. Então, a gente vai focar mais os números decimais e os números fracionários. Mas claro que eles vão aparecer de vez em quando, porque eles também pertencem ao conjunto. Por exemplo, agora, a gente vai rever como é que se faz para transformar uma fração em um número decimal e depois o número decimal em fração. Porque em alguns momentos eu vou precisar interagir um com o outro. Então, é necessário que vocês saibam. Então, bora lá. Existem as frações cujo denominador é uma potência de 10. É um número que envolve a família do 10. Quando envolve a família do 10, é mais fácil você transformar em decimal. Basta você contar a quantidade de zeros, que no caso aqui é só 1, e você vai deslocar a vírgula que se encontra no finalzinho do número para a esquerda. Todo número que aparentemente não tem vírgula, a vírgula dele está no final. Então, a gente vai andar uma casa para a esquerda. Uma. Esse número vai ficar 0,5. E se o número for negativo? Mesmo jeito. Você só vai repetir o negativo e vai contar os zeros, que são 3, e vai andar para a esquerda 3 casas decimais. 1, 2, e a terceira casa você completa com 0. Ficando assim, ó. Só que a vírgula está bem aqui. Claro que a gente não pode deixar essa vírgula sozinha, então a gente acrescenta um 0 para preencher aquele espaço. Então fica menos vírgula 0031. E se o nosso denominador não for da família do 10? Aí você vai ter que fazer outra coisa. O que é?
Você vai ter que dividir o numerador pelo denominador. É divisão. Nós vamos pegar o 3 e dividir pelo 5. Lembra que a fração, ela se forma da divisão de dois números inteiros que não deu para dividir. Não deu para dividir exato, mas decimal dá. 3 não dá para dividir por 5. Então, eu começo colocando um 0. Quando eu coloco o primeiro 0 e a vírgula. Como o nosso quociente não tem número nenhum, então eu tenho que colocar um 0 para ficar junto com a vírgula. E 30 dividido por 5 é 6. 0,6 negativo. Gente, observe que os negativos nas frações, às vezes eles aparecem mais assim na parte do numerador, mas às vezes ele fica no meio também. Esse negativo não é do numerador, é da fração. É que a gente costuma colocar um pouquinho para cima ou então coloca no meio. Mas o sinal é da fração inteira, não é só do numerador. Vamos dividir 5 oitavos agora. 5 é menor do que 8, eu vou começar pelo mesmo jeito aqui, coloco 0, 0 com a vírgula, vai dar um 6, que é 48, sobra 2, aí bota outro 0, mas agora não tem mais 0 lá, né? Tem vírgula, divisão corre normal. 20 dividido por 8 é 2, que vai dar 16, sobra 4, bota o 0, 5. Então, o nosso número decimal, a transformação de um número fracionário em decimal é 0,625. Agora, vamos fazer o contrário. E se a gente tiver um número decimal e quiser transformar em fração? Aí agora é assim. Você vai tirar a vírgula e o número vai formar, se você tirar a vírgula aqui, vai formar o número 02, que é o número 2. Aí você coloca no numerador, que é o de cima. E o de baixo sempre vai ser o denominador, o número 1 acompanhado de zeros. A quantidade de zeros vai depender da quantidade de casas que tem depois da vírgula. Aqui tem uma casa. Essa casa que eu estou dizendo são os números algarismos que ficam para a direita. Aqui tem uma casa, então é 10. Só que como é fração, a gente tem uma coisa que tem que fazer sempre, que é simplificar. Quem é que divide o 2 e o 10? É o 2, porque eles são pares. Então vai ficar 1/5. 2 dividido por 2 é 1 e 10 dividido por 2 é 5. Agora vamos para a próxima. Se eu tirar a vírgula, vai ficar o número 15. E só tem uma casa depois da vírgula, então é 10. Agora eu vou simplificar. Simplificando por 5, vai ficar 3 menos. E eles também, gente, podem ser negativos. Se for aparecer um negativo aqui, é só você repetir o negativo aqui. Não tem nada demais. 272 sobre 100. Porque dessa vez nós temos duas casas depois da vírgula. Simplificando por 2, porque é par, vai ficar 136 dividido por 50. Vai dar para dividir de novo por 2. Vai ficar 25. E aqui vai ficar 68. Aí já não dá mais para dividir. 0,08. Vai ficar 8 sobre 100. Porque eu tenho duas casas depois da vírgula, que é o 0 e 8. Simplificando por 2, vai dar 4 sobre 50. Simplificando por 2 de novo,
vai dar 2 sobre 25. Agora a gente vai falar de um assunto que a gente viu nos números inteiros. Módulo ou valor absoluto. O módulo, que são essas barrinhas aqui. Toda vida que o número está em módulo, sempre sairá positivo. Porque o módulo representa o valor absoluto, o valor total do número, independente do sinal. Então, qual é o módulo de 2 sétimos? 2 sétimos. Qual é o módulo de menos 3 quintos? 3 quintos. E se ele for decimal, do mesmo jeito. 2,8 negativo em módulo, 2,8. 3,2 em módulo positivo, 3,2. Do mesmo jeito que você viu nos números inteiros. Outra coisa que vocês viram nos números inteiros, números opostos ou simétricos. São aqueles números que são iguais com sinais contrários. Então, esteja ligado que no decorrer da unidade, a gente também vai falar de números opostos ou simétricos. Números iguais com sinais contrários. Qual é o módulo de 1,8 negativo? 1,8 positivo. E a gente vai agora se aprofundar em reta numérica, só que agora, como eu falei anteriormente, nós vamos focar os números decimais e as frações. Mas antes disso, vamos rever o que vocês já sabem sobre a reta numérica. A reta numérica é uma reta, né, uma linha imaginária, no qual a gente organiza os nossos números. O zero, ele é o intermediário. Do lado esquerdo do zero, nós temos os números negativos. E do lado direito do zero, nós temos os números positivos. Os números que aparecem são chamados de abscissas. E as letras, que também às vezes aparecem na nossa reta, são chamadas de imagens geométricas. Nós vamos falar agora da reta numérica racional. Aqueles números inteiros que vocês já estudaram anteriormente, dessa vez, eles são eles são coadjuvantes. As estrelas agora são as frações e os números decimais. Então, a gente vai ver agora como é que vocês irão fazer para localizar ou para representar, ou para você colocar o ponto na reta numérica. Vamos ver aqui. Tem essa reta numérica, que eu coloquei até o número 2. Você sabe que essa reta ela pode ser colocada para mais ou para menos, de acordo com o que se é pedido. E eu quero que você me diga quem são os pontos A, B, C e D. Observe que os números inteiros, eles vão só nos ajudar. Eles já estão aí. Mas os pontos que a gente vai encontrar são números fracionários ou decimais, que, como eu falei, são os que vai ser mais solicitado durante essa unidade. Vou começar pelo ponto A. Primeiramente, você vai observar quem é o número inteiro que está na frente dele e qual é o número que vem logo após ele. Você vai olhar quem vem na frente e quem vem atrás. No caso, o nosso ponto A está entre 0 e 1. Sabe o que isso quer dizer? Que a nossa fração é um número formado por uma fração própria. O numerador é menor do que o denominador. Então, você vai contar quantos espaços tem. Não é quantos traços, é quantos pedaços existe entre 0 e 1. Vamos contar? 1, 2, 3,
4, 5. Então, o nosso denominador é 5. E qual é o pedaço que o ponto A está? Ele está no primeiro. Então, o ponto A, ele é o ponto 1/5. De novo, quando você tiver o ponto, olhe qual é o número inteiro que está na frente dele e qual é o número que está atrás. Ou seja, o negócio de estar atrás digamos assim, é uma sequência. Quem vem depois do 0 é o 1. Quem vem depois do 1 é o 2. Quem vem depois do 2, o 3. E assim vai. Então, na frente dele é o 0. Quando for o 0, quer dizer que é uma fração própria. O numerador é menor do que o denominador. E aí fica mais fácil. É só contar o total de pedaços, que no caso são 1, 2, 3, 4, 5. Por isso que o denominador é 5. E ele está no primeiro pedaço. Pronto. Agora vamos fazer o B. Observe que o B também está entre 0 e 1, só que do lado negativo. Ou seja, o importante é que também vai ser uma fração própria. Vamos contar os espaços entre 0 e menos 1. 1 espaço, 2 espaços, 3 espaços. Então, o nosso denominador é 3. Agora, vamos contar qual é o pedaço que ele está. Gente, quando é positivo, a gente conta em direção à direita. Quando é negativo, a gente conta em direção à esquerda. Então, a gente conta assim, ó, 1, 2. Ele está no segundo pedaço, o ponto B. Mas não esqueça que é 2/3 negativo. Ele está do lado negativo. Ok? Agora vamos para o ponto C. O ponto C, na frente dele está o número 1. E lógico que depois do 1 é o 2. Quando isso acontece é porque a minha fração ela é imprópria. O numerador vai ser menor do que o denominador vai ser menor do que o numerador. Repetindo, que não ficou muito claro. Fração imprópria é quando o numerador é maior do que o denominador. É o contrário desse aqui. Então, observe o seguinte. Quando acontece de na frente do número não ser o 0, aí você vai ter que colocar esse número na frente. Esse número, esse ponto C, ele vai ser formado por uma parte inteira e por uma parte fracionária. Eu vou colocar aqui o número 1 na frente, que é um número que não é o 0. Você só não vai colocar sozinho na frente quando é 0. Mas quando for outro número, você vai colocar. Aí agora, você vai contar quantos pedaços existem entre 1 e 2. 1, 2, 3, 4. E vai contar aonde o ponto está. Primeiro, segundo, terceiro pedaço. Para quem não lembra, isso aí é um número misto. É um número misto que agora a gente vai transformar em fração imprópria. Multiplica 1 vezes 4, 4, e soma com 3. Aí fica 7/4. Que é a fração que eu falei para vocês. É a fração cujo numerador é maior do que o denominador. Multiplica e soma. Multiplica e soma.
Aí vai dar 7 quartos. Ok? E aí, nós temos o ponto D. O ponto D, nós vamos observar aqui, nós temos bastante tracinhos. Ele está com 10 tracinhos. Então, quando ele tiver em tracinhos, assim, uma certa quantidade, que nem aí, 10, é porque eu quero que você represente na forma decimal. Então, que número é? Aqui é 1. Então, aqui é 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 negativo. Então, quando o nosso número, o nosso ponto tiver entre dois números e tiver muitos tracinhos e você contar que é 10, é porque eu quero que você represente na forma decimal. Então, fica 1,3, 1,6. Agora, gente, nós vamos fazer o contrário. Vocês têm os pontos e vai localizar na reta numérica. Você que vai desenhar a reta numérica. Então, agora, eu vou desenhar a minha reta. Vou procurar não me estender, vou fazer até o 3. Você dá uma olhadinha assim, depois você cria uma certa noção. Vou fazer até o 3. Procure não colocar os números muito juntos, porque vai atrapalhar na hora que você for fazer. Vamos colocar os números inteiros para nos ajudar. Eu coloquei no olho, mas é bom você colocar assim, bem medidozinho, olhando direitinho, para não ficar os espaços nem muito grandes, nem muito pequenos entre eles. Então, agora vamos colocar esses pontos aí, nós vamos localizá-los aí. O número 1,2 é decimal. Isso quer dizer que aquele espaçozinho dele tem que estar com 10 pedaços. Entre 1 e 2. Mas não é porque é 1,2 não, é porque é um número maior do que 1 e menor do que 2. Então, ele está bem aqui, ó, gente. Não é porque é 1,2 não. Se ele tivesse 1,7, também era entre 1 e 2. Você vai pegar esse espaço e vai dividir em 10. Ó, vou colocar aqui. Dividir em 10. Agora, eu vou contar 2. 1,1, 1,2. Então, meu ponto P está bem aqui. Agora, 2/5. Como o numerador é menor, quer dizer que ele está entre 0 e 1, do lado negativo. Então, nosso ponto Q está entre 0 e 1. Toda vida que o numerador é menor do que o denominador é uma fração própria, está entre 0 e 1 negativo, se for negativo, ou 0 e 1 positivo, se for positivo. Agora eu vou dividir esse espaço em 5. E ele é o segundo pedaço, contando daqui, ó, da direita para a esquerda. Primeiro, segundo. Esse ponto aqui é o ponto Q. Agora nós temos 7/3 e 5/4. São frações impróprias. Aí, gente, é melhor você transformar em número misto. Que nem a gente fez ali. Primeiro tinha um número misto que transformou em fração, agora a gente tem a fração e vai transformar em número misto.
Nós vamos dividir o 7 pelo 3. Dá 2, 6, sobra 1. Vamos transformar em decimal, não. Vamos transformar em número misto. Aí, esse número vai ser a parte inteira. Aqui a parte inteira. O resto vai ser o numerador. E o denominador é o mesmo. Então, aqui vai ficar 1/3. Então, esse número aqui é 2 inteiros e 1/3. Isso quer dizer que ele é um número maior do que 2 e menor do que 3. Mas não é por causa desse 3, não. É porque depois do 2 vem um 3. Então, ele está bem aqui, ó. Entre 2 e 3. Nós vamos agora pegar esse espaço e dividir em 3 pedaços. E ele está no primeiro pedaço. Primeiro pedaço. E aqui está o nosso ponto R. E nós vamos fazer a mesma coisa com 5/4. Vamos dividir 5 por 4. Vai dar 1. Sobra 1. Esse 1 é a parte inteira. Esse outro 1 é a parte do numerador. E o 4 é a parte do denominador. Negativo. Então, ele está entre 1 e 2, porque depois do 1 vem o 2, na parte negativa. Então, nosso ponto está bem aqui, ó. Sabendo onde ele está, você agora olha para o denominador. Esse número da frente só serve para isso, para saber aonde ele está. Aí agora você vai pegar aquele espaço e vai dividir em 4. Ó, 4. 1, 2, 3, 4. E ele é o primeiro. Não esqueça que é da direita para a esquerda, ó. 1. Então, nosso ponto está bem aqui. Agora chegou a vez de você exercitar. Exercício dessa semana envolvendo esse conteúdo novo. Se tiver dificuldade, coloca de novo e quantas vezes for necessário. Página 103 é a página desse conteúdo. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.